Olá, pessoal. Então, vamos à aula 2 de matemática comercial. Tá? Vamos ver porcentagem. Então, veja. Considere os valores do produto interno bruto, que é o PIB, de dois países, A e B, em bilhões de dólares, em 2 anos consecutivos. Chamaremos de ano 0 e ano 1. Então, veja. Para o país A, o PIB no ano 0 é de 400 bilhões de dólares. E o PIB no ano 1 é de 432 bilhões de dólares. Então, tivemos um crescimento do PIB do ano 0 ao ano 1 de 32 bilhões de dólares, que correspondem aos 432 do ano 1 menos o 400 do ano 0, que dá 32 bilhões de dólares, como crescimento do PIB para o país A. Para o país B, o PIB no ano 0 é de 600 bilhões de dólares e o PIB no ano 1 de 642 bilhões de dólares. Então, o crescimento do PIB do ano 0 para o ano 1 para o país B é de 42 bilhões de dólares, que são os 642 do ano 1 menos os 600 do ano 0, resultando 42, no caso, bilhões de dólares para o país B. Então, veja, verificamos que a razão entre o crescimento do PIB, que é esta coluna, crescimento do PIB, e o PIB do ano 0 vale. Horas. Qual é o crescimento do PIB para o país A? 32. A razão entre o crescimento do PIB do país A, que é 32, e o PIB do ano 0, que é 400, é dado por 32 dividido por 400. Então, é a razão do crescimento do PIB do país A, que é 32, pela PIB do ano 0. Então, 32 sobre 400 é a razão para o país A. E para o país B, qual é a razão entre o crescimento do PIB e o PIB do ano 0 para o país B? Ora, o crescimento do PIB do país B é de 42. E a razão para o PIB do ano 0 é 42 dividido por 600, porque o 600 é o PIB do ano 0. Então, 42 sobre 600 para o país B. Então, veja. Uma das maneiras de compararmos essas razões consiste em expressarmos ambas com o mesmo denominador. Por exemplo, 100. De fato, né? Fica difícil da gente comparar esses dois valores com denominadores diferentes. 32 por 400 e 42 sobre 600. A gente não sabe qual é o maior com denominadores diferentes. Então, é por isso que a gente vai reduzir ao mesmo denominador. Tá? Ambas com o mesmo denominador. Então, vamos usar o denominador 100. Então, veja, para o país A, nós temos a razão de 32 sobre 400. Então, para o país A, esta razão de 32 sobre 400, vamos colocá-la ela na forma x sobre 100. Tá? Então, veja, aqui, lembra, aula passada, proporções. Como a gente faz este cálculo para achar o x, horas, multiplicar em cruz, né? Multiplicação cruzada. Então, 400x é igual a 32 vezes 100. Isto é, 400x é igual a 3.200. Então, x é igual a 8. Então, este x aqui é igual a 8. Então, a razão vale 8 sobre 100. Certo? Como x é igual a 8, então esta razão aqui vale 8 sobre 100. Portanto, a razão vale 8 sobre 100. Agora, vamos para o país B. Para o país B, a gente tinha aqui a razão entre o crescimento do PIB e o PIB do ano 0 é 42 sobre 600. Então, para o país B, 42 sobre 600. Nós também queremos colocar na forma x sobre 100.
Então, multiplicamos em cruz. 600x é igual a 4.200. Portanto, x é igual a 7. Então, este x aqui, que eu determinei, é 7. Então, fica 7 sobre 100. Então, a razão é 7 sobre 100. Está aqui, ó, a razão vale 7 sobre 100. Agora, como as duas razões estão com o mesmo denominador 100, a gente já pode afirmar que a razão do país A é maior que a razão do país B, porque o numerador da razão do país A é 8 e a razão do numerador da razão do país B é 7. E 8 é maior que 7, já que os denominadores permanecem iguais, 100 e 100. Então, veja. Dessa forma, concluímos que o país A teve uma razão ou uma taxa maior de crescimento do PIB. Claro, porque ela teve uma taxa de crescimento de 8 sobre 100, o país A. E o país B só teve de 7 sobre 100, menor que o do 8 sobre 100. Então, concluímos que o país A teve uma razão maior de crescimento do PIB. Então, a importância de reduzir ao mesmo denominador, para ficar fácil de compararmos as razões, né? Porque aí só comparamos o numerador. Perfeito. Então, essas razões de denominador 100, esta aqui, 8 sobre 100 e 7 sobre 100, elas são chamadas de porcentagens, tá? Então, essas razões são chamadas de porcentagens, a 8 sobre 100 e a 7 sobre 100. Indicamos a taxa percentual de crescimento do PIB do país A por 8%. Então, esse símbolo aqui representa o porcento. 8% significa 8 por 100, ou seja, 8 dividido por 100, que é isso aqui. Então, 8 sobre 100, a gente costuma notar como 8%. E a do país B por 7%, ou seja, 7 por 100, isto é, 7 sobre 100. Está aqui, ó, 7 sobre 100. Então, 7 sobre 100, nós denotamos por 7%, tá? Perfeito. Então, as porcentagens também costumam ser expressas sob a forma decimal. Por exemplo, então, isto aqui é 3%, que nós vimos que é 3 dividido por 100. Agora, 3 dividido por 100, na forma decimal, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, após o 3. Então, andando 2 casas para a esquerda, fica 0,03. E 27,5%? Bom, 27,5%, a gente já sabe que é 27,5 dividido por 100. Agora, na forma decimal, dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas à esquerda. Então, tem uma vez, 2 vezes. Então, fica 0,275. Está aqui na forma decimal. E 250%? Bom, 250%, a gente sabe que é 250 dividido por 100. E dividir por 100, ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui depois do zero. Então, anda uma, anda duas, fica 2,5. Então, é 2,5. Tá? Então, de modo geral, calcular A% de x corresponde a multiplicar A dividido por 100 por x. Tá? Então, multiplica A sobre 100 por x. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Aqui. Converta as razões abaixo para a forma decimal, arredondando para 4 casas decimais, quando for o caso, e em seguida coloque-as na forma de porcentagem. Então, a gente vai ter uma fração, e a gente determina essa fração primeiro na forma decimal, e depois coloca na forma de porcentagem. Tá? Então, vamos ver. Ó. O item A, 3/4. Ora, se dividirmos 3 por 4, fizermos a divisão,
vai dar 0,75. Então, esta já é a forma decimal. Já chegamos na primeira resposta. Na forma decimal é 0,75. Agora tem que colocar em forma de porcentagem. Mas a gente sabe que 0,75 é 75 dividido por 100. Né? E 75 dividido por 100 nada mais é do que 75%. Está aqui. Então, na forma de porcentagem. Então, 3/4 é 0,75 na forma decimal e 75% na forma de porcentagem. Vamos à outra fração. 8/50. Se procedermos à divisão de 8 por 50, chegamos a 0,16, que é a forma decimal. Agora, 0,16 é 16 dividido por 100. Mas 16 dividido por 100 nada mais é do que 16%. Está aqui. Vamos à outra fração. 45 dividido por 18. Ora, efetuando a divisão de 45 por 18, a gente chega no resultado 2,5. Na forma decimal. Mas o que é 2,5? Ora, 2,5 é 250 dividido por 100. Certo? 250 dividido por 100, anda duas casas para a esquerda. A vírgula está depois do zero. Anda uma, anda duas. 2,5. Está aqui, ó, 2,5. Então, 2,5 é 250 sobre 100. Agora, 250 sobre 100 é 250%. E a fração 14 dividido por 42. Se dividirmos 14 por 42, chegamos a uma dízima periódica, 0,33333333. Mas ele quer arredondar para 4 casas decimais. Então, só pega 4,3 após a vírgula. 3333. Então, está aqui. Então, está na forma decimal com 4 casas decimais. Agora, 0,3333 é 33,33 dividido por 100. Agora, 33,33 dividido por 100 é 33,33%. Certo? Vamos ao exemplo 2. Um investidor comprou um terreno por R$15.000 e vendeu-o um ano depois por R$18.750. Qual o lucro em porcentagem do preço de custo? Bom, então veja, ele quer saber o lucro em porcentagem. Antes, vamos determinar o lucro em reais, tá? Qual é o lucro em reais? Ora, ele vendeu por 18.750, sendo que ele tinha comprado por 15.000. Então, o lucro é 18.750, que é o preço de venda, menos o quanto ele pagou, 15.000. Então, está aqui. O lucro em reais é 18.750 menos 15.000. Então, o lucro em reais é R$3.750. Só que ele quer saber não o lucro em reais, ele quer saber o lucro como porcentagem do preço de custo. Ora, o lucro em porcentagem do preço de custo é o lucro, 3.750, dividido pelo preço de custo. Quanto foi o preço que custou o terreno? Ó, o terreno custou 15.000. Então, este é o preço do custo do terreno, 15.000. Então, 3.750 dividido por 15.000, 0,25. Mas sabemos que 0,25 é 25%. Tá? Perfeito. Exemplo 3. Uma corrente de ouro, cujo preço de tabela é R$360, é vendida com um desconto de 15%. Qual o preço após sofrer o desconto? Bom, então veja. Vamos calcular o desconto em reais. Qual é o desconto que se dá em reais? O desconto é de 15% em cima do preço de 360. Então, calcular 15% de 360, nós comentamos, é multiplicar 15 dividido por 100
por 360. Então, está aqui, ó, 15 dividido por 100 multiplica por 360. Então, a gente determina o desconto em reais da corrente de ouro. Então, 15 sobre 100 vezes 360, 15 sobre 100 é 0,15, 0,15 vezes 360, que dá R$ 54. Então, o desconto que se dá na corrente de ouro é de R$ 54. Qual o preço após sofrer o desconto? Ora, o preço em reais após sofrer o desconto é o preço de tabela, que é 360, menos o desconto, 54. Então, 360 menos 54, R$ 306. Então, o preço em reais após o desconto é R$ 306, que é o preço de tabela 360 menos o desconto, 54. Vamos a um outro exemplo. Exemplo 4. Uma geladeira é vendida por R$ 1.200. Se seu preço sofrer um acréscimo igual a 8% desse preço, quanto passará a custar? Bom, então veja. O preço original em reais é 1.200 da geladeira. Está aqui, ó. O preço original é 1.200. Agora, ele fala um acréscimo igual a 8% desse preço. Ora, então, um acréscimo em reais é 8% de 1.200. Na verdade, o que é isso aqui? É multiplicar 8 sobre 100 vezes o 1.200. Então, fazendo esta conta, 8 sobre 100 é 0,08, mas tem que multiplicar por 1.200. Está aqui, multiplicado por 1.200. Então, faço esta conta, 0,08 vezes 1.200 dá um acréscimo de R$ 96. Ele fala assim, quanto passará a custar? Ora, o preço em reais após o acréscimo é os 1.200 que ela custa originalmente, mais o acréscimo de R$ 96. Então, o preço em reais após o acréscimo é a soma do 1.200 com 96, que é 1.296. Vamos ver aqui. Exemplo 5. Olha lá. Um funcionário de uma empresa, cujo salário mensal vale S, paga uma prestação P do financiamento do seu apartamento. Então, do salário S, ele tem que alocar uma parte que ele chama P para pagar o financiamento do apartamento. Se o seu salário sofrer um acréscimo de 10% e a prestação do apartamento sofrer um acréscimo de 12%, item A, responda. Qual o valor do salário reajustado? Bom, então vamos olhar só o salário para responder ao item A. Qual o valor do salário reajustado? Então veja, no enunciado fala que o salário mensal dele vale S e que o salário sofre um acréscimo de 10%. Então veja, qual é o acréscimo salarial? Veja, o acréscimo salarial é 10% do salário de S. Só que 10% de S é multiplicar 10 sobre 100 vezes S. 10 dividido por 100 vezes S é 0,10 S. Certo? Então, este é o acréscimo salarial. Agora ele pergunta, qual o valor do salário reajustado? Ora, o salário reajustado é o salário inicial, que é o S, mais o acréscimo salarial, que vimos que é 0,10S. Aqui, ó, 0,10S. Então, eu somo S com 0,10S, vai dar 1,10S. Então, este é o salário reajustado, 1,10 vezes o salário original. Agora, o item B. Qual o valor da prestação reajustada? Bom, então veja. Qual é o acréscimo na prestação? Ele fala que a prestação do apartamento sofre um acréscimo de 12%. Então, veja, sofre um acréscimo de 12%. Então, o que é um acréscimo de 12% na prestação? A prestação vale P.
e sofre um acréscimo de 12%, nada mais é do que multiplicar 12 sobre 100 vezes o P. Então, 12 sobre 100 é 0,12. Então, fica 0,12P. Este é o acréscimo na prestação. Agora, qual o valor da prestação reajustada? Ora, a prestação reajustada é a prestação antes do reajuste, que é P, mais o valor acrescentado na prestação, que é o acréscimo na prestação, 0,12P. Então, a prestação reajustada é o P mais 0,12P, que é 1,12P. P mais 0,12P, que é 1,12P. Vamos ao exemplo 6. Uma televisão foi vendida com um desconto de R$ 42,00, sendo esse valor igual a 3,5% do preço original. Qual o preço da televisão após o desconto? Bom, então veja. Vamos chamar de X o preço original da televisão. Tá? Então, X é o preço original da televisão. Ele fala que dá um desconto de R$ 42,00. Ou seja, esses R$ 42,00 é o valor igual a 3,5% do preço original. Olha lá, 3,5% do preço original. Então, o desconto, ele falou que é 3,5% do original. Ou seja, 0,035 vezes X. Porque X é o preço original da televisão. Então, X é o preço original, 3,5% é o desconto. Então, o desconto é 0,035 em cima do X, que é o preço original. Só que ele especificou quanto é esse desconto, 0,035x. Ele falou que esse desconto é de R$ 42,00. Então, ele especificou que o 0,035x, que é o desconto, é igual a R$ 42,00. Aí eu passo 0,035 dividindo, então fica x igual a 42 por 0,035, então x é 1.200. Mas quem é o x? O x é o preço original da televisão. Então achei o x, que é o preço original da televisão. 1.200 é o preço original da televisão. Só que ele pergunta qual o preço da televisão após o desconto. Ora, o preço da televisão após o desconto tem que ser o preço original, 1.200, menos o desconto. Mas ele falou, ó, o desconto é de R$ 42,00. Então, menos 42. 1.200 menos 42 é 1.158. É o preço da televisão após o desconto de R$ 42,00. Vamos ao exemplo 7. Quando uma empresa produz determinado produto, ela incorre em dois tipos de custos. O custo fixo, que não depende da quantidade produzida, como, por exemplo, o aluguel. O aluguel que a empresa paga não depende da quantidade produzida. Né? Está lá o aluguel que é pago, não importa quanto está sendo produzida, pode estar sendo produzida 1.000 como 10.000, o aluguel é o mesmo. Então, o aluguel faz parte do custo fixo. E o custo variável, que depende da quantidade produzida. Tá? Então, geralmente, o custo variável é dado por C vezes X, onde o C é o custo por unidade. Tá? E o X é a quantidade produzida. Então, o custo por unidade vezes a quantidade produzida dá o custo variável total. Perfeito. O custo por unidade, por exemplo, é o custo da matéria-prima, da mão de obra. Tá? Então, o custo de matéria-prima e mão de obra fazem parte do custo variável. E o aluguel do custo fixo. Tá? Então, o custo variável, como depende da quantidade produzida, ela é dada por um custo por unidade vezes a quantidade produzida.
ou seja, dá o custo variável total. Custo variável total. Ok? Então, sendo P o preço de venda, o preço unitário de venda, tá? P é o preço unitário de venda. Chamamos de margem de contribuição por unidade a diferença do preço unitário menos o custo unitário, ou seja, o preço por unidade menos o custo por unidade. Nós vimos que o C é o custo por unidade e P é o preço de venda por unidade. Então, a margem de contribuição por unidade é o preço por unidade menos o custo por unidade. A margem de contribuição unitária, que é esta P menos C, multiplicada pela quantidade produzida e vendida, serve para cobrir o custo fixo e proporcionar lucro. Então, se eu multiplicar esta margem de contribuição por unidade pela quantidade produzida, que é o X, esta multiplicação do P menos C com o X tem que cobrir o custo fixo e também tem que proporcionar o lucro. Então, veja, a margem de contribuição unitária pode ser expressa como porcentagem do preço de custo ou como porcentagem do preço de venda. Então, vamos ver. Vamos exemplificar. Suponha que o preço de venda de uma unidade seja 120 e o custo por unidade 90. Então, esse C, lembra, é o custo por unidade, mas é o custo variável, tá? Custo variável. Então, vamos lá. Olha lá. Então, P é o preço de venda, 120 por unidade, e C é o custo variável por unidade, 90. Então, a margem de contribuição, nós vimos que é, olha lá, a margem de contribuição unitária é a diferença P menos C. Margem de contribuição por unidade é P menos C. Então, a margem de contribuição unitária é 120 menos 90, que é o P menos o C. Então, a margem de contribuição unitária é 30. É 30. Perfeito. Agora, a margem de contribuição como porcentagem do preço de custo, o que que é? Ora, a margem de contribuição é 30 dividido pelo preço de custo. Que o preço de custo, ele falou, C, 90. Então, a margem de contribuição como porcentagem do preço de custo é determinar a divisão da margem de contribuição pelo preço de custo. Então, a margem de contribuição, nós vimos que é 30 dividido pelo preço de custo, que é 90. 30 sobre 90, que é 0,3333, que é 33,33%. Agora, a margem de contribuição como porcentagem do preço de venda é... Bom, então nós vimos que a margem de contribuição é 30. A margem de contribuição é 30. E o preço de venda é 120. Então, veja, a margem de contribuição como porcentagem do preço de venda é determinar a divisão entre a margem de contribuição, que é 30, dividido pelo preço de venda, que é 120. Então, 30 por 120 é 0,25, que é 25%. Bom, então, vamos ao exemplo 8. Veja lá. Num determinado país, o imposto de renda, IR, é descontado dos salários mensais da seguinte forma. Para salários até R$ 1.000, o imposto de renda é zero. A parte do salário entre R$ 1.000 e R$ 3.000 é tributada em 10%. E a parte do salário que excede R$ 3.000 é tributada em 20%. Tá, então tem essas três informações para o desconto do imposto de renda. Se o salário é até 1.000, o imposto de renda é zero. A parte do salário que estiver entre 1.000 e 3.000
é 10%. E a parte do salário que exceder 3.000 é tributada em 20%. Calcule o valor do imposto de renda de quem ganha. Item A, R$ 800. Bom, então veja, R$ 800 é um salário que é menor que R$ 1.000. Então, o imposto de renda é zero. Então, o IR vale zero, pois o salário de R$ 800 é inferior a R$ 1.000. Ok. Vamos lá. Item B. Calcule o valor do imposto de renda para quem ganha R$ 1.800. Então, veja, R$ 1.800 é um salário que está compreendido entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Tá? Então, R$ 1.800 está entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Então, a parte do salário que está entre R$ 1.000 e R$ 3.000, qual que é? É 800, porque ele ganha 1.800. 1.800. Então, a parte que está entre 1.000 e 1.800 é de 800, que é 1.800 menos 1.000. Então, esta parte de 800, ela é tributada em 10%. Então, olha lá. O IR é calculado sobre os R$ 800, que é o 1.800 do salário menos o 1.000. Né? Então, 800 é a parte do salário que está entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Então, este 800, ele falou que é a parte do salário que está entre R$ 1.000 e R$ 3.000. E esta parte de 800 é nesta parte que vai incidir o tributo de 10%. Então, o imposto de renda é 10% em cima dos R$ 800, ou seja, 0,10 vezes 800, que é R$ 80. Então, o imposto de renda que ele vai pagar é de R$ 80. Perfeito. Agora, qual o valor do imposto de renda para alguém que ganha R$ 4.500? Então, veja, para alguém que ganha R$ 4.500, ele vai ter incidência de dois impostos. Olha, R$ 4.500, a parte do R$ 4.500 que está entre 1.000 e 3.000 vai pagar 10%. Horas. Mas dos R$ 4.500, qual a parte que está entre 1.000 e 3.000? São R$ 2.000. R$ 2.000 dos 4.000 vão pagar 10%. R$ 2.000 dos 4.500, né, vão pagar 10%. E agora, a parte do salário que excede 3.000 horas. Se ele ganha 4.500, a parte que excede 3.000 é 1.500. Então, esses 1.500 vão pagar 20%. Então, R$ 4.500 ele recebe, a parte que está entre 1.000 e 3.000, que são R$ 2.000, pagam 10% de imposto. E a parte que excede 3.000, que é o 1.500, paga 20%. Então, veja lá. Olha aqui. Vamos escrever isso que nós acabamos de falar. Então, a parte do salário entre 1.000 e 3.000, e que vale R$ 2.000, é tributada em 10%. Então, é 10% de 2.000, R$ 200. A parte do salário que excede R$ 3.000 e que vale R$ 1.500 é tributada em 20%. Então, 0,20 vezes 1.500, R$ 300. Certo? Então, se ele ganha R$ 4.500, ele vai pagar em cima de R$ 2.000 10%, e ele vai pagar em cima de R$ 1.500, que é a parte que excede 3.000, já que ele ganha 4.500. Então, 1.500 é a parte que excede 3.000. Então, nesses 1.500, ele paga 20%, R$ 300. Então, o imposto de renda de quem ganha R$ 4.500 vale, horas, a parte que incide sobre os 2.000, que é os R$ 200, mais a parte que incide sobre o que excede de R$ 3.000, que é R$ 1.500, ele vai pagar R$ 300. Então, R$ 200 mais R$ 300, R$ 500. Agora, o item D. Se o salário... Então, vamos ver. O que ele pergunta no item D? Chamando de X a renda e de Y o imposto de renda,
expresse y em função de x, ou seja, expresse o imposto de renda como função da renda, ou seja, x é a renda ou o salário, e o y é o imposto de renda. Então, veja lá, como nós vamos fazer isso aqui, este item. Olha lá. Então, eu denominei x como a renda. Então, se a renda é menor ou igual a 1.000, nós vimos que o imposto de renda é zero, porque salários até R$ 1.000 não pagam imposto de renda. Então, se a renda é menor ou igual a R$ 1.000, se o salário é menor ou igual a R$ 1.000, o imposto de renda, que é o y, vale zero. Agora, se o salário é maior que 1.000 e menor ou igual a R$ 3.000, então nós vimos lá, horas, qual é a parte do salário que excede o R$ 1.000? É x, se o salário é x, a parte que excede o R$ 1.000 é x menos 1.000. Então, sobre este x menos 1.000, que é a parte que excede o R$ 1.000, eu tenho que pagar 10% de imposto. Então, é 0,10 vezes x menos 1.000. Aplico a distributiva, 0,10 vezes x, 0,10x, menos 0,10 vezes 1.000, menos 100. Então, está aqui. Este é o imposto de renda que ele paga se o salário está entre 1.000 e 3.000. Então, agora, se o salário é maior que 3.000, então qual vai ser o imposto de renda? Bom, então nós vimos que se o salário é maior que 3.000, então veja, em cima da parte desses 3.000 que estão naquela faixa de 1.000 a 2.000, ou seja, R$ 2.000, R$ 2.000 vão pagar 10% de imposto. Mas, agora, ele recebe um salário X que é maior que o 3.000. Então, quanto ele excede de 3.000? X menos 3.000. Então, em cima do X menos 3.000, ele vai pagar aquela segunda alíquota de imposto de renda, que é de 20%. Então, esta 10% é a alíquota da parte do salário X, que está entre 1.000 e 3.000, que é R$ 2.000. E, como o salário é X, que é maior que o 3.000, então a parte que excede o 3.000 é X menos 3.000. E nesta parcela de X menos 3.000, incide o imposto de renda de 20%. Então, veja, aplicando a distributiva, aqui dá 0,20x, está aqui, 0,20x. 0,10 vezes 2.000 é 200, 0,2 vezes 3.000 é 600. Então, 200 menos 600, menos 400. Então, estão aqui os impostos de renda que ele vai pagar. Se ele ganha menos do que 1.000, menor ou igual a 1.000, paga zero. Se ele ganha entre 1.000 e 3.000, ele paga 0,10x menos 100. Se ele ganha mais do que 3.000, ele paga 0,20x menos 400. Então, veja, esses resultados geralmente são indicados pela tabela a seguir. Então, veja lá, olha aqui, ó. Salário até R$ 1.000, ele não paga imposto de renda, ou seja, ele é isento. Então, também não tem parcela a deduzir. Tá? Agora, se ele ganha de 1.000 até R$ 3.000, olha aqui, ó, se ele ganha de 1.000 até R$ 3.000, então ele vai pagar quanto de imposto de renda, que é o Y? 0,10x menos 100, ou seja, ele vai pagar a alíquota de imposto de renda de 10%, está aqui, a alíquota de 10%, porém ele tem uma parcela a deduzir de R$ 100. Aqui, ó, parcela a deduzir de R$ 100. O que é essa parcela a deduzir de R$ 100? É um desconto que ele tem no imposto de renda, ou seja, ele iria pagar 10% de imposto de renda, só que ele vai pagar menos, ele vai pagar 10% de X menos R$ 100. Então, ele paga menos imposto. Então, este é o desconto, esta parcela a deduzir de R$ 100 é o desconto que ele tem no imposto de renda. Está aqui, ó, parcela a deduzir, R$ 100. Agora, se ele ganha acima de R$ 3.000, qual é o imposto de renda que ele vai pagar? Que é o Y. Ora, 0,20x menos 400. Então, a alíquota do imposto de renda é 20%. Então, acima dos R$ 3.000, ele paga uma alíquota de 20%. Agora, ele tem um desconto, que é a parcela a deduzir, que é de R$ 400. Então, a parcela a deduzir de R$ 400. Ou seja, em vez de ele pagar um imposto de 0,20x, ele vai pagar 0,20x menos 400, ou seja, ele paga menos imposto. Então, esse desconto no imposto é a parcela a deduzir, R$ 400. Tá? Perfeito. E vamos ao exercício 9.
Tá aqui. Em uma empresa, o salário mensal de um estagiário é de R$ 400. O de um técnico é o dobro desse valor, ou seja, R$ 800. E o de cada gerente é igual a 2.800. Então, estagiário ganha 400, técnico 800 e gerente 2.800. O valor total da folha de pagamento de pessoal dessa empresa é de R$ 20.800. Ou seja, é o salário, soma de todos os salários dos estagiários, dos técnicos e dos gerentes. A soma de todos esses salários dá 20.800 mensais. E o salário médio mensal é de 520. Então, o que é o salário médio mensal de 520? Soma todos os salários de todos os empregados e divide pelo número de empregados. Então, este é o salário médio, R$ 520. A direção da empresa decide reduzir a folha de pagamento mensal em 2%. Tá? Então, ele vai reduzir desta folha de 20.800, ele vai reduzir 2%. Distribuídos da seguinte maneira: uma redução de 1% nos salários dos gerentes, 3% nos dos técnicos e de 5% no dos gerentes. Então, 1% nos estagiários, 1% nos estagiários, 3% nos técnicos e de 5% nos dos gerentes. Se eu chamo de E a quantidade de estagiários, de T a quantidade de técnicos e G a quantidade de gerentes, julgue as seguintes afirmativas. Julgue os seguintes itens. 1. Número de estagiários mais número de técnicos mais número de gerentes é menor ou igual a 52? 396E mais 776T mais 2.660G é igual a 20.384? Bom, então vamos lá. Vamos estudar este problema. Então vamos lá. Ó, a primeira é o que a gente vai pegar esta informação aqui. Ó. O valor total da folha de pagamento da empresa é de 20.800. Então veja. Ele fala, o valor total da folha de pagamento é 20.800. Mas como eu calculo esses 20.800? Horas. Cada estagiário ganha 400. E como E é o número de estagiários, 400E é o salário que a empresa gasta com os estagiários. Se 800 é o salário de um técnico e T é o número de técnicos, então 800T é o quanto a empresa gasta em salários dos técnicos. Se 2.800 é o salário de um gerente e G é o número de gerentes, então 2.800G é o quanto a empresa gasta com os salários dos gerentes. Então, se eu somar salários dos gerentes, mais salário dos técnicos, mais salários dos estagiários, esta é o 20.800, que é, olha lá, a folha de pagamento da empresa, 20.800 mensais. Então, esta soma total dos gastos com salários é a folha de pagamento mensal, 20.800. Então, esta eu chamo de minha equação 1, tá? Perfeito. Agora, nesta frase, a gente vai equacionar uma segunda equação. Ele fala, o salário médio mensal é de 520 horas. Mas a gente falou, né? Como eu calculo o salário médio mensal? Somo todos os salários, ou seja, todos os salários é este aqui, ó. Este primeiro membro aqui, que é 20.800. Eu já poderia até colocar 20.800 aqui direto, tá? Mas tudo bem. O que é o salário total? É a soma de todos os salários, dos técnicos, dos estagiários e dos gerentes, que é este cara aqui. Então, este cara aqui é o meu numerador. Agora, eu tenho que calcular a média, né? Horas. A média é a soma total de salários dividido pelo número total de empregados. Mas qual é o número total de empregados? É o número de estagiários, mais o número de técnicos, mais o número de gerentes. Então, esta divisão esta divisão dos salários totais pelo número de empregados dá o salário médio, que ele fala que é R$ 520. Olha lá, ele falou aqui, ó. O salário médio mensal é de R$ 520. Perfeito. Então, fizemos aqui
a segunda equação. Agora vamos para a terceira equação. Como a gente determina ela? Ó, a direção da empresa decide reduzir a folha de pagamento mensal em 2%. Só que quanto vale a folha de pagamento mensal? Ele fala que ó, a folha de pagamento mensal do pessoal é de 20.800. Ele quer reduzir esse 20.800 em 2%. Então, veja lá. Ó, reduzir a folha de 20.800 em 2% é multiplicar por 1 menos 0,02. Eu estou reduzindo, quando eu multiplico por 1 menos 0,02, eu estou reduzindo os 20.800 em 2%. Então, está aqui, ó, 1 menos 0,02 vezes 20.800. Então, eu estou reduzindo os meus 20.800 em 2%. Perfeito. E ele fala que esta redução de 2% na folha de pagamento, que é este segundo membro aqui, ela é feita da seguinte maneira, ou seja, é igual ao quê? Uma redução de 1% nos salários dos estagiários. Ora, veja, os estagiários, eles recebem 400 e. O que é redução de 1% nisso? É multiplicar esses 400 e por 1 menos 0,01. Então, eu estou reduzindo em 1% o salário dos estagiários. Então, fica 1 menos 0,01 vezes 400e. Agora, reduzir 3% no salário dos técnicos. Ora, os técnicos recebem 800t. Reduzir em 3% é multiplicar esses 800t por 1 menos 0,03. Está aqui, ó. 800t vezes 1 menos 0,03. Agora, reduzir os gerentes em 5%, o que é? Ora, os gerentes ganham 2.800G. Reduzir em 5% é multiplicar esse 2.800G por 1 menos 0,05. Então, eu estou reduzindo o salário dos gerentes em 5%. Então, veja, esta redução de 2% é igual a estas reduções aqui, ó, que ele está falando, que é equivalente. Pois bem, chamei essa aqui de equação 3. Então, vamos lá. Olha lá. De 1 e 2, temos, veja, a 1, este cara aqui, ele é o numerador da 2. Então, veja, este cara, que é o numerador, é 20.800. Então, vou colocar esses 20.800 aqui no numerador. Então, fica 20.800 dividido por E mais T mais G igual a 520. Está aqui, ó. 20.800 dividido por E mais T mais G é igual a 520. Agora, como eu acho o E mais T mais G? Passo o E mais T mais G multiplicando por 520 e passo 520 dividindo. Então, E mais T mais G é 20.800 dividido por 520, ou seja, 40. Então, o número de estagiários mais o número de técnicos mais o número de gerentes é 40. Então, vamos lá aqui, ó. A primeira afirmação que ele fala. Número de estagiários mais técnicos mais gerentes é menor ou igual a 52. O número de estagiários mais técnicos mais gerentes é 40. Ora, 40 é menor ou igual a 52. Então, a 1 é verdadeira. Agora, vamos a 3. Vamos lá, a 3, ó. A equação 3 aqui, ó. Olha lá. 1 menos 0,01 é 0,99. Então, fica 0,99 vezes 400z. Está aqui, ó. 0,99 vezes 400z. Agora, 1 menos 0,03 vezes 800t é 0,97 vezes 800t. Está aqui. Agora, 1 menos 0,05 vezes 2.800g é 0,95 vezes 2.800g, que está aqui. E 1 menos 0,02 é 0,98. Então, fica 0,98 vezes 20.800. Está aqui, 0,98 vezes 20.800. Então, vamos fazer essas contas, ó. 0,99 vezes 400 vai dar 396. Então, 396E. 0,97 vezes 800t é 776t. E 0,95 vezes 2.800, 2.660. Então, fica 2.660G. Igual a 0,98 vezes 20.800, dá 20.384. Então, veja, ele fala assim, 396E mais 776T mais 2.660G é 20.384? Sim, olha lá. Chegamos a 396E, tá aqui, ó, primeira parcela, 396E, bateu.
Segunda parcela, 776T, está aqui, bateu também. 776T também. E a terceira parcela, 2.660G, está aqui, ó, bateu também. E 20.384 também bateu, ó lá, 20.384. Então, a afirmação 2 é verdadeira. Ok, pessoal?